Glória a Deus. Amém? E eu quero que diga a pessoa que está ao seu lado que o melhor de Deus, vira-se para a pessoa que está à sua esquerda, aconteça todos os dias na tua vida. Porque eu sei que há um Deus vivo que tem grandes projetos e planos para a tua vida. Não quero que nenhum desses projetos de Deus passe por ti sem afetar a tua vida. Que tu sejas merecedor do plano de Deus, porque o melhor de Deus tem que acontecer na tua vida. Deus prometeu, Deus vai cumprir, porque aquilo que Deus diz que é, o que a sua palavra diz que vai acontecer, vai mesmo acontecer. Deus não falha, Deus não mente, não se esquece, e Deus não dorme. Diz a palavra do Senhor que os olhos do Senhor escrutinam sobre toda a face da terra para se mostrar forte e poderoso para com aqueles que o temem, creem nele, esperam nele. Isso vai acontecer. Tu és especial. Por ti, Jesus pagou um preço bem alto. Nunca digas que não tens valor. Os teus sonhos são valiosos. Os teus projetos são valiosos. Porque tu és um único, uma espécie única. Porque se tu não fizesses falta, não estavas aqui. E porque estás vivo, estás aqui, foi porque Deus quis, Deus conheceu-te e Deus preparou-te para grandes coisas. Porque também está escrito: o povo que se esforça fará grandes coisas para Deus. Por isso, esforça-te e ser valente. Porque Deus guia os teus passos e prepara um caminho para ser trilhado com fé e determinação para alcançares a tua vitória. No nome de Jesus Cristo, abençoa a tua vida. Amém. Glória a Deus. A igreja pode sentar, com a graça de Deus. Muito obrigado, jovens do Grupo Louvor. Deus abençoe cada dia mais e mais. Glória a Deus. Amém, igreja? É bom ver algumas caras conhecidas, algumas pouco conhecidas, mas é bom estarmos na presença de Deus, amém? É bom ver que os nossos jovens, lembro com os meus 18 anos quando aceitei Jesus. E aceitei Jesus num culto de jovens. Eu costumo dizer que o meu caso foi um caso raro. Convidaram-me por acidente. Eu fui uma segunda escolha. Não de Deus, mas de um amigo, que era amigo da minha tia, convidou a minha tia para o culto. Várias vezes a convidou para o culto. E eu passava assim de largo, a minha tia via comigo, com os meus pais, neste caso. E ela é da idade da minha tia, convidou a minha tia várias vezes. E eu ouvia dizer que queria para o culto, igreja e tal. E eu, ótimo. A mim ninguém me convida. Eu tenho outros ritmos, outras vidas. E no dia havia um culto de jovens, a minha tia não pôde ir, nunca foi, aliás, mas graças a Deus aceitou Jesus mais tarde. E esses jovens, se calhar, porque eu depois via saber, eles tinham um compromisso, estavam a orar por cada jovem, no dia do culto de jovens tinha que levar um jovem, no mínimo um, né? E ele ficou sem recursos. E quando veio buscar a minha tia não pôde ir. E eu, por acaso, naquele dia não tive programa, domingo à noite. Em África, com 45 graus, que é que não tem um programa? Pelo menos a praia ou piscina tínhamos. Naquele dia estava sem programa. Minha agenda estava em branco. Não sabia o que fazer. E ele passa por lá, veio buscar a minha tia de carro. Minha tia não foi. E ele disse: tu o que é que fazes? Olha, para já não. Mas tu queres vir? Para onde? Eu gosto de festas, de bailarico. Hoje vais ter muitos jovens, hoje vão cantar, não sei quanto, não sei quanto. Fez um floreado. Falei, jovens, com 18 anos, o que você quer? Quer estar com jovens? Vamos aos jovens, vamos aos jovens. Não sabia bem se era a igreja. Uma igreja enorme, fiquei na última fila. E era um culto de jovens, por isso eu gosto muito de jovens. E foi um culto feito por jovens, não para jovens, mas jovens para a igreja toda. E eu, no fundo, não sei se já contei na igreja, os jovens começam a cantar. Joana, Deus te abençoe. Festa em África, né? África do Sul? Não? Não percebi. Nunca estiveste? Penso que tinhas vindo da África do Sul. Está bem. Quando falaste inglês... Não, é que uma vez falaste inglês e tinhas um sotaque sul-africano.
Pensei, se calhar percebi mal. E a jovem cantou, um hino muito bonito, que ela começa a cantar, tem que ser rápido, nós queremos terminar às 8. Quais são? 8. 8, não são 8, quase. Vamos ser rápido. Então o meu testemunho vai ser super rápido. A jovem canta, eu olhei, pensei a pensar, está a falar da minha vida? No meio destas 1000 e poucas pessoas que lá estavam, este indivíduo convida-me, eu não conhecia muito bem, eu estudava com o irmão, mas ele não conhecia, só de vista. Estão a contar a minha vida toda? Ai, que sítio é que se fala da vida das pessoas em público? Você ficar aborrecido. Tudo bem, entra o pastor, começa a pregar. Olha esta, outro, agora ele a falar da minha vida. O que é isto? Eu vou-me embora daqui. Como estava na última fila, a porta não estava longe. Pensei cá para mim, não estou a gostar disto. Ando a falar da minha vida em público. 1975. Muitos não tinham nascido, não se preocupe com a data. Só para ver quantos anos é que eu tenho. Faça as contas. Aceitei Jesus, aliás, 18 anos, 1965, imagino. A porta não está longe, levantei para sair, mas senti uma força a prender-me a cadeira. E eu, o que é que se passa? Consigo mexer-me, aqui não quero estar. Ando a falar de mim, olha, aquela jovem, bonita e tudo, mas fala da minha vida. Não conheço nenhum sítio. Este indivíduo, o Sr. Grandalhão, ele era de origem muçulmana. O nosso pastor é de origem árabe, converteu-se a Jesus. Grandalhão, praticava halterofilismo, era um homem cheio de músculo, grande. Olha, agora fala da minha vida que estou feito. Este sítio não é para mim. Com tantas jovens, rapazes, agora está a falar da minha vida. Eu vou meu ar. Contou para si, não consigo sim. Vou encurtar uma testemunha muito bonita. O certo é que no fim, quando perguntaram quem queria aceitar Jesus, não sei como é que saí da última fila, estava em frente ao púlpito a chorar. Cheio de lágrimas. Senti uma pena no ar. Foi uma confissão muito bonita. Por isso, jovens, vocês têm uma missão muito importante na igreja. Está bem? Uma missão muito importante. E posso dizer que, depois dessa altura, consegui levar muitos jovens a Jesus. Muitos não sei o que é feito deles. 2 têm contato, graças a Deus, pelo Facebook. Um é o pastor da maior igreja na África do Sul, em Rosenthal, em Johannesburg. Fui eu que trouxe para Jesus. Era um drogado. O outro também é um drogado, António, ele vai estar cá. Era para ter vindo no ano passado, mas teve um problema de agenda. Tinha falado com o pastor para vir. O jovem que eu também falei de Jesus, na avenida, em frente à igreja, um drogado. É pastor, esteve na Califórnia, agora está a pastorear em Dallas, Texas, onde eu estive. E o outro, que aceitou Jesus comigo, fomos colegas de escola, está a pastorear uma igreja em Durban, na África do Sul. Um dia espero trazê-los cá. O Agde já esteve em Espinho, em 1990 e poucos. Estive a pregar. É um privilégio, sabe? Eles eram todos jovens. E eu tenho uma queda para jovens. Por isso é que mantenho-me jovem. Mas para as pessoas não ficarem enganadas, Deus permitiu que eu deixasse aqui uma floresta, floresta com uma clareira, para não ver erros, para eu me lembrar que tenho 59 anos, faço para um mês, faço este mês. Deus tem um bom sentido de humor, não tem? Dá-nos um aspecto todo jovem, coração de 20 anos, mas deixa uma marcazinha para não nos esquecermos, que temos 5. Glória a Deus, mas vamos à palavra de Deus, temos 20 minutos, glória a Deus. Abra comigo a Ezequiel. Pelo menos alguém já se riu hoje, graças a Deus. Eu faço rir a minha filha e os meus filhos quando eu acordo de manhã. Minha esposa é mais difícil de rir. Ela precisa de uma grande dose de graça, mas os meus filhos é logo a primeira. Glória a Deus, amém? Abra comigo Ezequiel, capítulo 47. E nós vamos ter um tempo, quero abençoar a igreja com algo que quero hoje, é meu desejo, a igreja, principalmente aos jovens, queria motivá-lo e queria impactá-lo, que a palavra de Deus possa fazer uma obra maravilhosa em si. Nós ainda estamos no início do ano e há muita coisa por fazer. É meu desejo que esta igreja, como dizia Espinho, que as nossas igrejas possam ser igrejas de facto fazem a diferença. Amém? Eu comecei um grupo de fé em Moçambique quando me converti, em 1975. Quando me converti, comecei um grupo com 30, 40 pessoas. Passaram muitos anos, depois saí e em 2004,
2006, 2004, quando lá fui, meu espanto, aquela igreja, eu tinha alguns contactos, houve um período de quase 30 anos sem contacto, de blackout, entretanto fui uma visita, fui ver o grupo, tem 1000 pessoas neste momento, no bairro onde eu vivia, maravilha, e a minha mãe também converteu-se lá, maravilha, glória a Deus, é muito bonito ver isso. Quem tem ido é o pastor Hector Gross, conhecem? E eu dei-lhe o contacto, porque eu não conseguia alimentar todas as crianças com sopa, eu mandava donativos para alimentar sopa aquelas crianças pobres nessa zona. Entretanto, depois falei ao pastor Hector Gross, e o pastor Gross vai lá todos os anos, faz campanhas agora em Moçambique, trabalha com esse grupo, manda roupa, manda comida, e eles têm 3 refeições por dia, as crianças pobres, uma maravilha. Eu tenho uma boa imagem daquele grupo, por isso eu quero hoje... Não importa se falarmos 5 ou 10 minutos, mas esse testemunho é importante. Acontecido, a primeira visita que eu faço a Moçambique, fiquei muito impactado. Cheguei àquele grupo de 45 pessoas, na altura já eram quase 1000. O que mais me espantou foi ver crianças, se calhar por ser África, vinham com camisas com ar-condicionado abertas. O que nós hoje usamos, calças furadas, eles lá usavam porque não tinham melhor. Sapatos diferentes, ou de cores ou de feitiço diferente. Chinelos ou do mesmo lado, todos do lado esquerdo e do lado direito, porque não tinham um segundo par. Roupas era o que eles conseguiam pôr, era um trapo que punham por cima do corpo. Mas eles cantavam e adoravam o Senhor com tanta alegria. E olhavam para aquela gente e diziam, meu Deus, é um barraco, é corno, palha, estacas e uns troncos a fazer de banco. Mas eles louvavam o Senhor e adoravam o Senhor com tanta alegria. E via aquelas crianças pobres. E eu dizia, meu Deus, que lição de vida para nós. E sabe como é que eles davam as ofertas e os dízimos? Traziam galinhas e ovos e patos para entregar à igreja. A igreja tinha que ter um galinheiro para pôr as galinhas, todos que eles ofereciam. E traziam milho, traziam não sei quantos. Era o que eles tinham. E depois a igreja vendia e recebia dinheiro. Mas eu achava, fiquei muito impactado. E eu disse, meu Deus, eu espero, se Deus me permitir, os últimos anos da minha vida, poder ir para uma tribo dessas e ficar por lá e trabalhar com eles. Quando converti, cheguei a visitar, cheguei a comer o camarão da África, do interior, que são gafanhotos grelhados. Mas eu tive que comer. Porque convidaram-nos para o interior do país e eles comem macacos e algumas coisitas. E Deus diz, tu te puser à frente, come, nem perguntes, nem queres saber a sua origem. A não ser, tem sido sacrificado a ídolos. Come, só vinha saber depois. Mas eu tinha dito, digo passar 5 anos que é que eu comi, não me digo na altura. Assim já não faz efeito. Mas foi bom estar no meio daquele povo e ver a simplicidade. E ver, sabe? Eu costumo dizer, digo à minha esposa, se eu não fosse casado, aliás, eu estudei com um rapaz, ele é o vice-presidente da Zâmbia, fomos colegas de quarto nos Estados Unidos. Ele é vice-presidente da Zâmbia, deve concorrer agora para a presidência. Ele disse-me, Rui, se não queres ir para o vem para a Zâmbia, vens trabalhar comigo. Eu disse, não, para já não sei, vou para Portugal, depois vê-se. Está sempre a convidar-me. Eu disse, por causa gosto da África, há aqui uma costelinha, apesar de ter nascido em África, mas tenho aqui uma costela africana. E eu, quando vou para Moçambique, não gosto de estar nas igrejas da cidade. Faço uma visita rápida. Eu quero estar no interior, mesmo na selva, em que a noite é o batuque, o culto é com o batuque, o som do batuque. Amém? E aquelas mulheres com aquele cor africano, não temos instrumento, mas é uma maravilha, aquelas vozes africanas. É um delírio, é uma maravilha. E aquilo enche a minha alma. Foi uma experiência muito bonita, que trago gravada no meu coração. Mas, igreja, é só para dizer que nós temos tanto e muito do bom e do melhor. O que é que nós fazemos com Deus? Por isso quero encorajá-lo, vamos abrir Ezequiel, vamos ler, vamos ser rápidos, vamos encurtar a mensagem, mas vou dar-lhe o essencial. Amém? Vou dar um essencial para que Deus nos ajude a nós termos uma igreja poderosa. Marcamos a diferença. Nós ao sábado temos o culto e oração em Espinho. Não é o culto com mais assistência, já digo. Não temos muita assistência, somos poucos. Mas eu gostava que as nossas igrejas... Porque eu estive num culto de oração em África, onde lá se diz, vamos ter um culto de oração. O culto encheu, todo. Muita gente. Quando nós orámos, o chão parece que tremia. Parecia estar a passar um bulldozer. O chão tremia. Aquelas vozes, aquelas mulheres, crianças, com pranto. Sabe porquê? Quando nós não temos comodidade, não temos telemóveis, não temos televisão, não temos rádio, não temos eletricidade,
esses momentos para estarmos juntos eram momentos mais importantes. Amém? Eu disse, meu Deus, eles não têm nada. Alguns fizeram 2 horas de caminhada a pé, mulheres idosas, para estarem num culto, porque para eles era importante estar naquele lugar. E agora nós vamos ter um culto de oração, vamos orar. Alguns chegavam 1 hora, 2 horas mais cedo, porque era o único tempo de convívio que eles tinham uma vez por semana, vindo dos vários sítios. Alguns com 3, 4 filhos. Cheguei a ver uma mulher, um filho à frente, outro atrás. E tinha uma minha grande, atirava-se uma minha para trás para amamentar o de atrás e o outro da frente. Porque ela não tem sutiã, então as maminhas caiu. E ela tirava assim a mama para trás. E eu, meu Deus, que maravilha. Como é que aquele seio tão grande ainda tem leite para os dois? E ela com o bebê à frente e o bebê atrás. Mas faziam estas caminhadas para estar no culto, para orar ou para estar no culto normal. Eu dizia, meu Deus, nós em África temos carros, temos tanta coisa. O pastor nem precisava ter de uma bicicleta, que não tinha. Aquilo mexe connosco, sabe? Quando você vive, experimenta esta sensação de estar num sítio em que nós temos tudo, eles não têm nada, mas pagam um preço para lá estar. Eu digo muitas vezes em Espinho, temos toda a comodidade, tudo do bom que Deus nos deu. No entanto, não pagamos o preço para orar. Como é possível, igreja? Veja comigo na palavra de Ezequiel. Pai, pedimos a Tua graça, a favor de Deus, pela Tua palavra esta noite. Ilumina, exorta-nos, ensina-nos. E acima de tudo, meu Deus, dá-nos a revelação de que servir Deus é um privilégio da qual todos nós devemos ser participantes. No nome de Jesus Cristo. Amém. Isaías 47, versículos 1 a 2, diz a palavra do Senhor. E depois disto me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam das águas, umas águas debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Versículo 2. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. Leia comigo esta última parte deste versículo. E eis que corriam as águas desde a banda direita. Glória a Deus. 3. E saiu aquele homem, ou anjo do Senhor, para o oriente, e tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados. E me fez passar pelas águas, e as águas me davam pelos artelhos. Igreja, estas águas são águas que saem do trono de Deus. Estas águas simbolizam o Espírito Santo. E o profeta Ezequiel tem esta visão destas águas, são águas que saram e águas que curam. E estas águas, quando Deus os chama e dá-lhe esta visão, ele começa a caminhar, e o anjo mede 1000 côvados, e ele vê que estas águas são tão poucas que dão só pelos calcanhares. Cada medida, nós já iremos hoje, cada medida representa a chamada de Deus. E sempre que Deus dá uma medida, Deus está a chamar o profeta para uma relação com Deus. Começa por umas águas pouco profundas. E ele começa a caminhar. Iremos ver a aplicação para a nossa vida espiritual no dia a dia. E a seguir, no versículo seguinte, 4, mediu mais 1000. Deus volta a chamar. Amém? É uma chamada de Deus para servi-lo. E diz, e me fez passar pelas águas, só que estas águas me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que já me davam pelos lombos. Isto é, conforme Deus ia chamando, a lição é que Deus sempre que chama, a cada um de nós é por uma relação mais profunda. Todos nós namoramos, e é bom que continuemos a namorar, pelo menos quem está casado, não se canse de namorar, nem que chegue à altura em que está sem dentes, com bengala, não faz mal, mesmo desdentado. Vai lembrar uma vez que conheci um casal em que ele perdeu a placa durante a noite e ela pediu um beijinho, e o beijinho saiu oco porque não tinha placa. Tinha deixado na casa de banho. Era tudo flácido. Mas a graça está aí, com dentes ou sem dentes, é um casal apaixonado. Nem tenho 80 ou 90 anos, isso é o que importa. Até que a morte os separe. Não sejam os dentes nem a bengala que os separe. Ria-se. Olá, jovens, tudo bem aí? Eles acham graça. Não é, Flávio? Nós já estamos noutra fase, mas continuamos a namorar, não é? Continuo. Igreja, o profeta, não posso entrar por atalhos, perco muito.
A área do namoro e casamento é a minha praia. Gosto muito, são as minhas águas profundas. Mas voltemos aqui a esta parte. E diz o profeta, a lição é que quando estas águas representam o Espírito Santo. E quando eu aceito Jesus Cristo, começo uma relação com Deus mínima, estou a começar, em que as águas são águas baixas, mas o importante é eu nunca parar. E Deus me chama para uma relação mais profunda, as águas já começam a dar pelo joelho. E diz a palavra de Deus que ele mede mais 1000, chama outra vez o profeta, continua, porque o meu compromisso ainda não terminou. Eu quero mais compromisso teu. Muitos de nós conhecemos vários níveis de compromisso que tivemos com Deus. Quando aceitámos Jesus, fomos caminhando, os jovens, quando conheceram Jesus não faziam nada, entraram para a igreja, hoje já tocam, participam, envolvem-se em tudo que tem a ver com a igreja. Esta é a chamada de Deus para a nossa vida. Há um tempo em que as águas começam a dar pelos lombos, mas mesmo assim não é suficiente. E Deus diz, repare que Deus mede mais 1000 côvados, e diz no fim do versículo 6, e diz, e mediu mais 1000, e eu não podia atravessar porque as águas eram profundas. As águas deviam ser passadas a nado, e o ribeiro pelo qual não se podia passar. O que nos quer dizer a palavra de Deus é que a minha relação com Deus tem que todos os dias crescer. Alguém disse, se eu melhorar 1% por dia, no fim do ano, quanto fica melhor? 365. Se quiser ser modesto, melhora 1% por mês. Quer dizer, por semana. No fim do ano são 52% de melhoria. Já reparou? Quase que, em 2 anos, duplica a sua qualidade de oração, de busca a Deus, de servir a Deus, vai aumentando. E a minha relação com Deus não deve ficar estagnada. A minha relação com Deus deve ser cada dia mais intensa e mais forte. Por isso é que Deus nos desafia e diz, queres caminhar em águas chocas, planas, ou queres mergulhar no oceano? Porque diz, se nós continuássemos a ler, diz o profeta que chegou a um ponto em que este rio tornou-se um rio enorme, em que era impossível caminhar, mas sim, só a nada é que podíamos atravessá-lo. E este rio, repare, refere-se ao Espírito Santo. E esta relação que eu tenho com Deus, não devo mantê-la no mínimo, mas devo buscar o máximo, o melhor de Deus que Deus tem para mim. Amém? Para que eu possa mergulhar nas águas do Espírito do Senhor, para que possa servir melhor a Deus. É impossível eu nadar. Já tentou nadar com uma mochila? Já tentou nadar com um saco? É impossível. Eu tenho que tirar tudo. Os meus preconceitos, aquilo que impede eu crescer nas coisas de Deus, aquilo que impede a minha relação com Deus, e estar completamente livre de qualquer peso. Enquanto caminho em águas pouco profundas, eu posso caminhar com uma mochila, com uma sacola, com qualquer coisa, com pesos. Mas quando eu quiser nadar, quanto mais liberto de cargas e pesos, melhor, posso nadar melhor. Amém? Por isso é que Deus diz, liberta de preconceitos, liberta tudo aquilo que impede, não importa a sua idade, não importa como está, tenho menos saúde ou mais saúde, não se preocupe, o importante é fazer algo para Deus, envolver-se na igreja, envolver-se em tudo que tem a ver com Deus, nas coisas espirituais de Deus, para nós fazermos a diferença. Porque se nós não formos o melhor de Deus, como iremos trazer pessoas de fora que chegam cá dentro e olham para nós, não veem um exemplo a seguir. Nós somos exemplo dos mais novos crentes que entram na igreja. Olham para si e para mim e esperam ver em nós algo. Sabe porque é que a igreja muitas vezes não cresce? Porque é que a oração não cresce? Porque nós que já temos mais anos na igreja, não estamos a nadar nas águas do Espírito. Não estamos a ficar saturados do Espírito Santo. Amém? E entre os novos, e olham para nós, e afinal a igreja é assim, é tudo no mínimo. Andar sempre com o seu carro na reserva. E andamos todos na reserva. E de vez em quando aparece um que tem o depósito cheio do Espírito Santo, vai para a frente. E os outros olham e dizem, quem é que pensa que é? Quer agradar o pastor. Né? Eu não vou contar que não temos tempo. A história dos caranguejos do Pacífico, do Oceano Pacífico, na zona de Houston. Não, eu já contei sobre isso, mas hoje não conto. Fica para uma próxima oportunidade. É interessante, os caranguejos têm uma mentalidade interessante. Só para resumir, quando um sobe, o outro puxa sempre cá para baixo. Já reparou? É. Põe caranguejo num balde aberto, ou numa panela, desde que não seja o lume, logicamente, num balde, põe 5, um não sobe, mas se você põe 10 ou 20 caranguejos, vai ver que nenhum deles salta do balde. Porquê? Quando um chega lá acima, os outros puxam cá para baixo. E andam sempre nisto. Não saem. Pode deixá-los à vontade, ali na avenida, onde quiser, que eles não saem do balde. Bom, e o profeta diz,
O que Deus quer dizer é cavar há 4 níveis espirituais, em que nós temos que crescer nas coisas de Deus. Há um começo simples, depois há outro, até chegar ao ponto em que eu estou mergulhado nas correntes do Espírito Santo, em que eu e Deus temos uma relação tão forte, tão íntima, em que há a revelação de Deus, a direção de Deus para a nossa vida, e os milagres começam a acontecer, começa a haver respostas e soluções na igreja, em que uma igreja começa a dedicar-se a orar. Sabe que, oxalá Deus cria em cada um de nós esse sentido e esse desejo de ter uma relação tão forte com Deus, em que nós nos empenhamos, nos dedicamos, em que a igreja se torne um vulcão espiritual. Amém? Uma brasa não traz muito calor, mas junto várias brasas já fazem a diferença. Amém, igreja? E o problema é que muitas vezes temos uma brasa na igreja e os outros estão ainda, nem fogo pegaram. E aquela brasa, coitadinha, ou consegue incendiar as outras, que leva algum tempo, ou então apaga-se, né? Os pastores vão ser as brasas, depois os assistentes também, alguns líderes são umas brasinhas, e todos juntos temos de estar no meio da igreja, pegar na igreja, pôr a igreja a movimentar-se. Vamos, sabe, a oração é o motor da igreja. Compre um carro, pode ser um Ferrari, se não tiver motor, só vá pela carcaça que tem. Mas o importante está no motor. Se a igreja não tem a oração, se a igreja não tem este envolvimento, e a oração faz parte, o que é que faz andar um carro? São os motores. Nos motores há lá cavalos. O meu já não tem cavalos, já tem 25 anos, só tem éguas. Não, só tem mulas. Tem cavalos desdentados, já não puxam tanto. Os 90 que lá estão se peçam 10 ou 15. Às vezes anda para trás, nas subidas. Mas glória a Deus. O que quero dizer é que a oração, não só na sua vida, como na igreja, é que movimenta a igreja. Amém? Uma igreja que não ora, não avança. Tem que andar a reboque. Amém? Igreja, nós temos que envolver-nos nas coisas de Deus. 2017 começou há pouco tempo. Que este ano seja o ano em que marcamos a diferença. Seja o ano de mudanças na sua vida, na minha vida, nas nossas casas, nas nossas famílias. Amém? Sabe, o grande problema, nós temos casas, não temos lares. Sabe a diferença entre uma casa e um lar, não é? Casa pode ter um lugar onde você habita, mobília, tem tudo, tem lá pessoas. Mas o lar é mais que uma casa. O lar, a harmonia, a paz, a gozo, a oração. Amém? Amor, a carinho, afeto, fala-se, alegria. Isso é que é um lar. Com ou sem filhos. Amém? Pastor, eu sou solteiro, não faz mal. Pode ser um lar unipessoal. Você pode ser solteiro e viver sozinho, mas faça da sua casa, tenha um lar. Não está, faltam elementos, mas glória a Deus. Eu sei o que é isso. Eu vivi 29 anos solteiro. Desde que nasci, logicamente, né? Foram 29 anos solteiro. Está certo? Os meus 15, 16 anos não sabia o que era ter esposa. Não sabia o que era, né? Mas, sempre... Já agora, sabe porque é que Deus não criou logo a mulher? Quando criou Adão, não fez a mulher logo a seguir? Não vou entrar por aí. Eu sei que ia dizer, para não ter que ouvir palpites. Eu sei, é isso. Mas não era isso que eu ia dizer. Por acaso não é por aí, não é das mulheres. Deus quis que Adão desenvolvesse uma relação forte com Deus primeiro. Porque ele sabia, no dia que eu lhe der Eva, parte do seu coração vai para ela. E Deus não corria o risco, sabia que Adão tinha uma relação forte com Deus. Por isso, o período de ser solteiro é bom. É para desfrutar desse tempo, crescer nas coisas de Deus, nossos jovens. Cresçam nas coisas de Deus. Porque depois, quando casarem, já têm que dividir o tempo com Deus e com a esposa. E depois, quando têm filhos, com os filhos também. Não é errado, mas é um período da vida. Amém? Igreja, quero desafiá-lo para que nas coisas de Deus nós somos uma igreja carismática, acreditamos nos dons do Espírito e queremos andar nos dons do Espírito de uma forma sobrenatural. Por isso o desafio é, vamos mergulhar no oceano do Espírito do Senhor. Vamos encher-nos do Espírito, como diz a palavra de Deus. Não há contenda, mas aí há paz, gozo e alegria. Queremos que esta igreja se torne uma igreja poderosa. Sabe o que é mais frustrante? É nós temos a capacidade e temos um Deus que nos pode capacitar, nos capacita, e não fazemos nada com o poder que temos de Deus. Já reparou que nós podemos triplicar o número de pessoas nesta igreja?
Nós podemos aumentar em pouco tempo, esta igreja pode triplicar em termos de número. Porque é que os outros conseguem e nós não conseguimos? O segredo está, a igreja que ora, a igreja avança. E sabe disso o profeta Daniel? O povo que conhece o seu Deus e se esforça fará grandes proezas. Nós procuramos esse povo, homens e mulheres e jovens, decididos a marcar a diferença. Sabe uma coisa que eu aprendi, igreja? Eu nunca me contentei com pouco. Gosto de ser modesto, sou honesto, humilde, mas não me contento com pouco. Eu gosto de dar o meu máximo e obter o máximo dos resultados. Posso não conseguir a primeira, mas não desisto. Não vou contar muitas coisas que fiz, nem importa. Mas sabe, Deus nos deu uma capacidade, uma característica. Veja Paulo, nós olhamos para Paulo, parece um gigante. Paulo era um homem pequenino. Mas sabe, ele por dentro era um homem de aço. Uma fé de aço, um homem de fibra de aço. Quando nós lemos as epístolas de Paulo, parece que estamos a falar com um gigante. E era um gigante espiritual. Amém? Igreja, nós temos o potencial. Eu costumo dizer que a igreja é como um petroleiro, mas só transporta 1 litro de petróleo lá dentro. Um barril só. É um super petroleiro. Pode trazer toneladas de petróleo. Enorme! Mas se olharmos para o seu interior, só carrega um barrilzinho. 100 litros de petróleo. Tanta capacidade para pouco transporte. Nós temos um poder enorme da parte de Deus. E Deus nos capacita e Deus não vai fazer se nós não o fizermos. E nós temos um trabalho, jovens, homens e mulheres. Vamos sair da nossa zona de conforto e vamos pagar um preço. Vamos começar a buscar a Deus. O pastor precisa de nós. Os pastores precisam de si. A igreja não é feita pelo pastor. O pastor tem a visão e a direção de Deus. Nós temos a provisão e a capacidade de estar por trás e vamos, pastor. Sabe qual é a alegria de um pastor? É olhar para os lados e saber que a igreja está consigo. Não olhar para trás. O que é feito da igreja? Não vejo. Está lá no fundo. Caminha passo caracol. Igreja, vamos envolver-nos. Vamos fazer deste ano o ano em que há viragem. Procure em si dar o seu melhor de Deus, ao serviço de Deus e ao serviço da igreja. Não vai fazê-lo pelo pastor, ele fala por Deus. Amém? Faça por Deus. Dedique-se. Ele tem uma responsabilidade. E a nossa é estar ao seu lado, é apoiá-lo, é orar, é caminhar e fazer com que as coisas comecem a acontecer. Nada acontece se nós não fizermos com que elas aconteçam. Deus diz, tens poder, dou-te unção, tens poder de Deus sobre a tua vida. Usa esse poder. Faz o que tens a fazer com esse poder. Amém? Mergulha. Enche-te do Espírito de Deus. Nós queremos homens e mulheres jovens que são chamados para realizar seus sonhos. E como o pastor tem falado, e há um sonho na igreja, que é a igreja evangelizar, a igreja crescer, trazer mais pessoas. Quantas pessoas não estão aí fora, sem esperança, sem respostas, sem soluções? E nós temos tudo. Imagina você chega ao hospital, os médicos não querem fazer consultas, estão ali fechados. O meu conhecimento é só para mim, não é para curar ninguém. Repara, os hospitais ficavam todos cheios de gente e as pessoas acabariam por não ter apoio. Nós temos essa capacidade. Temos a resposta que vem de Deus. Temos soluções que nós sabemos que há soluções para muitos problemas lá fora. O que é que temos feito com esse conhecimento, com essa capacidade de Deus? Pouco. Igreja, eu laço um desafio. Laço um desafio. Vou dar uma ideia. Já viu, se convidasse uma pessoa, já não digo por semana, por mês, ponha o nome de um vizinho, de um amigo, de um conhecido. Sabe? E eu lido com muita gente e tenho trazido pessoas para a igreja. E este mês ainda vou trazer gente para cá. Pessoas top. Já estão a ser preparadas. Estão-se cozinhá-los em banho-maria, está a ver? Espiritualmente falando. Estou a prepará-los. Ver os problemas que eles não têm. Está tudo bem. Eu faço perguntas chaves. Como é que está? Sabe? E eles perguntam, como é que estás? Eu estou ótimo. Se soubesses o que eu sei e o que eu tenho, estavas bem na vida. O quê? O que é que eles pensam? Algum negócio? Não, Jesus Cristo. Sim, se conhecesse a pessoa que eu conheço, eu tenho um bom contacto. Um bom assessor, um bom consultor, um bom economista, um bom médico. Uma vez estava na caixa de Pingo Doce, a senhora, as minhas costas. Eu disse, se você conhecesse um médico, não tinha esse problema. Sim. Eu orei por ela mesmo no caixa, ela ficou boa. Não perca tempo, explicar, sabe, a Bíblia diz. Não perca tempo com isso. Ora, dê-lhes a resposta.
Amém? Só tenho pena, não tenho cartão. Tenho que ter um cartão da igreja, comprado da igreja, para dar às pessoas. Uma vez no São João fui visitar uma irmã e vinha no elevador, elas viram-me orar e disseram: o senhor teve a orar por aquela, o senhor pode orar por nós no elevador. Oramos. A minha pena é que não sei de onde elas eram, Santo Tirso, de Trofa, e eu não tinha um cartão com a morada da igreja. Que pena. Tenho que começar a ter uns cartões da igreja, pelo menos as moradas. Tem que ter. Mas sabe, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. Se nós convidarmos uma pessoa por mês, é difícil uma por mês. Eu hoje não tenho tempo. Mas se fizer uma lista, chega a casa e pense: o carteiro, quantas pessoas conhece? O barbeiro, a cabeleireira, experimente a senhora. Ai, senhoras, então, uma maravilha. Quem me dera se eu tivesse cabelo como as senhoras, ia para uma cabeleireira e evangelizava toda a gente. Vocês ficam 2, 3 horas a tratar de cabelo, é secar, é pintar, é esticar, não sei o que é que fazem com o cabelo, sei que fazem muita coisa. Já viu a oportunidade que vocês têm usar o vosso cabelo para evangelizar? Quantas horas passam? No mínimo 1 hora, não é, irmã Andreia? Na cabeleireira? Não sei. Mas quem vai? De vez em quando vão? Eu não vou porque não tenho muito cabelo, não vale a pena. Arranja uma peruca, resolve o problema. Eu fico no máximo 20 minutos, que é o que ele precisa, né? Não lhe vou contar do meu cabelo, que ele é interessante. Mas estou a evangelizar. Bom, mas é o seguinte, agora tenho menos tempo para falar com ele, tenho menos cabelo. Antigamente tinha muito, ele passava quase meia hora a cortá-lo. E eu falava: Deus, agora 5 minutos é rápido, não temos muito tempo. Mas as irmãs, aproveitem o vosso cabelo. Sabia daquelas irmãs que têm, como a irmã, que vão cabeleireiro, quem vai tem aqueles cabelos que precisam de pintar e tudo. Sabe, as mulheres falam muito, graças a Deus, é uma bênção. Mas fala de coisas úteis. Eu admiro uma irmã que vai ao cabeleireiro e não evangelizou a sua cabeleireira, alguma coisa está errada. Quantas horas passou no ano, se for uma vez por mês, eu conheço pessoas que vão, parece que é uma vez por mês para pintar e não sei o quê. Estou a falar que as irmãs já quarentonas e o cabelo já está a mudar de cor. É que não aceitam a realidade que o cabelo já está a ficar branco. Respeito. E vão sempre pintá-lo e arranjá-lo. Aproveite esse tempo para falar de Jesus. Que oportunidade é que vocês têm? Amém? Façam isso e vai ver o resultado. Não no primeiro dia, crie confiança, amizade e diga: sabe, se ela disser que o seu cabelo é bom, diga: sabe porquê? Eu tenho Deus que cuida do meu cabelo. Ele diz que a alegria do Senhor fortalece, dá-me formosura, dá-me tudo. Arranje argumentos. Se não souber como começar, diga: ai, hoje é um dia maravilhoso, hoje estou muito feliz. Está cinzento, está a chover, sabe porquê? Que eu tenho Deus no meu coração. E Ele é o sol da minha vida. Arranje um argumento para começar uma conversa e entre light. Não precisa ter assim doses duras. Assim, suavemente. E vai ver que cria confiança e empatia e começa a evangelizar. E diga: cuidado, você está a tocar cabelo abençoado. Trate bem o meu cabelo, que é um cabelo abençoado. Que Deus tratou deste cabelo. Oh, glória a Deus. Já reparou? É tão simples, é tão fácil. Glória a Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar para que Deus o ajude. Igreja, vamos ser uma igreja de guerreiros. Amém. Oh, glória a Deus. Sabe o que era bom? Era nos cultos em que estamos para orar, tivéssemos todos como estamos aqui. Eu nem explico como é que eu comecei a orar. Pastor Suba, diga. Nós temos este cartãozinho, ainda está com o logótipo antigo. Nós vamos fazer o melhor. Um para a igreja de Gaia, um para a igreja de Espinho, um para a igreja de Estarreja. Em nome de Jesus, amém. 2 ou 3, porque eu tenho uma economista, um consultor que já falei de Jesus. Eu não sabia que tinha hoje, senão tinha os convidados, que eles vivem aqui em Gaia. E eu vou trazê-los, eles vêm comigo. Porque quando convidar alguém, não deixe vir sozinho. Se você não pode vir, no dia que puder, venha com as pessoas. Vem ela e vem a filha. Eu consigo convencer, meter a filha na patinagem, ela já está a andar de patins, agora vai patinar até a igreja. A filha meti na patinagem e ela vou meter cá dentro. Porque eu já lhe apanhei o ponto fraco. E já falámos sobre isso. Inclusive já apresentei o pastor Zapico. Agora imagina. O Zapico, que tem um projeto por causa de uma escola de teologia, apresentei o pastor Zapico. Já falaram no telefone, já disse o pastor Zapico, também é pastor, somos amigos, e ela já está metida no meio de pastores. Já estou a ver o filme. E ela disse que quer conhecer a igreja. Eu disse: está bem, eu não sabia que vinha cá hoje, não tinha convidado. Mas vou convidá-la, ela e a filha, porque ela vive aqui perto do El Corte Inglês e é uma pessoa que precisa de Deus. Amém? Sabe, toda a gente precisa de Deus. Se está bem, precisa de Deus. Se está mal, precisa de Deus. Se está mais ou menos, precisa de Deus. Se está muito bem, precisa de Deus. Sabe o que eu digo?
os seus bens não querem mãos alheias. Você precisa de proteção de Deus. Tem milhões, olha, tem que ter Deus para esses milhões ficarem bem guardados e ter outros milhões acima desses. Não tenho nada, glória a Deus, vamos ter Deus para Deus dar mais alguma coisa. Tenho pouco, glória a Deus, vai Deus dar mais. Estou bem, não faz mal, fico melhor. Com Deus podemos acrescentar sempre alguma coisa. Tenho saúde, glória a Deus, então você precisa de Deus para continuar a ter saúde o resto da sua vida. Tem pouca saúde, vamos orar a Deus para dar saúde. Ninguém escapa, ou está bem ou está bem. Amém? Nós só não evangelizamos porque não queremos. Se nós souber o que é que queremos fazer com a palavra de Deus, encontramos sempre soluções. Glória a Deus. Meu Deus, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Ajuda-nos, Senhor, a nós mergulharmos nessas correntes do Espírito de Deus vivo. Aleluia. Meu Deus, levanta guerreiros, levanta homens e mulheres e jovens decididos a mudar esta nação, mas temos que mudar nossas vidas, nossas casas, a nossa igreja, que seja uma igreja poderosa, uma igreja que ora de milagres, de curas, de grandes números de pessoas a aceitarem Jesus. Que a salvação faça parte de todos os nossos cultos, tragam pessoas novas, Senhor. Ajude-nos a fazer o nosso trabalho de evangelização um a um, para que esta igreja conheça uma nova dimensão de crescimento. É a altura de crescermos, de haver curas, milagres, respostas e poder de Deus. É isto que nós acreditamos, é isto que nós queremos ver, porque fomos chamados com um propósito de anunciar o Evangelho e proclamar que Jesus é Rei, é Senhor, que Deus cura, que Deus salva, que Deus transforma e que Deus faz milagres. E é um Deus que sara e cura. É isto que nós queremos ver, é isto que nós queremos transmitir àqueles que não têm esperança lá fora. Diga comigo: Senhor, usa-me como instrumento nas mãos de Deus. Eu quero ser os olhos de Cristo, os lábios de Cristo, ouvidos de Cristo, e as minhas mãos sejam as mãos de Jesus Cristo, para tocar os enfermos, expulsar demónios, proclamar que Deus é Senhor e Deus reina, e que Ele é poderoso, porque grande é o meu Senhor. E eu quero proclamar que Ele é um Deus poderoso, um Deus vivo. Amém, glória a Deus. Amém, igreja. Amém. Diga: